Vamos abrir na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E por fim, Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eis-nos aqui novamente aos teus pés, Senhor. O que temos são poucos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Mas, Senhor, nós pedimos que Tu os multipliques para que sejamos alimentados. Traz a Tua palavra do céu, Senhor. Encontra todos os nossos corações desejosos de receber de Ti. Fortalece-nos fisicamente, Senhor, mentalmente, e mantém os nossos corações abertos para Ti mesmo. Fala conosco, Senhor, nós queremos Te ouvir, nós queremos receber a Tua palavra. E nos encomendamos às Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Estamos compartilhando sobre esse versículo, tendo como tema esse versículo: até ser Cristo formado em vós. Já olhamos essa epístola de Paulo aos Gálatas e o seu contexto. A grande apreensão do apóstolo Paulo em relação à ameaça, à natureza do Evangelho. O Evangelho estava sendo ameaçado, porque Cristo estava sendo misturado com tradições, práticas judaicas. E, portanto, o Evangelho deixou de ser exclusivamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo para conter algumas coisas em adição, alguns anexos importantes e necessários a Cristo. E Paulo sabe que o futuro disso é a ruína do Evangelho de Cristo. Por isso ele escreve essa carta. Cristo deve ser formado em nós. Paulo sente de novo as dores de parto. Isso é uma anormalidade. Toda mãe sabe que para gerar um filho, as dores de parto são uma só. Depois que o filho é gerado, como ter novamente dores de parto? Mas algo aconteceu na Galácia que era tão grave, que é como se tivesse que haver um retorno àquele momento. A própria natureza da vida
cristã estava em consideração. E nós já vimos que, além de afirmar a gravidade disso, e de alertar a todos nós que vivemos hoje, para os perigos de misturar a Cristo alguma coisa, de misturar a Cristo alguma tradição, alguma doutrina, algum ministério humano, ele nos propõe aquelas 3 saídas que me parecem estar claras na epístola. A justificação pela fé, a filiação e a operação do Espírito que em nós habita e que é o instrumento pelo qual essa vida pode se manifestar em nós. Eu, hoje, nesta sessão, gostaria que nós focássemos na necessidade, meus irmãos, de nós contemplarmos a pessoa do Senhor. Já temos falado que todo o ministério do Espírito Santo, junto aos santos, a partir do momento em que o novo nascimento acontece, todo o ministério do Espírito Santo ele vai ser direcionado à formação de Cristo em nós. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer detalhe, de qualquer operação específica, a direção do Espírito Santo é formar Cristo em nós. E para isso, uma coisa muito importante é que nós conheçamos o nosso Senhor. Que nós conheçamos a sua pessoa. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos para Ele. Muitos de nós certamente fariam a pergunta, fariam a colocação, não é? Mas eu conheço o Senhor, eu fui salvo por Ele. Sim, todos nós temos algum conhecimento. Mas nós temos que lembrar o que diz o profeta Oséias. Ele nos insta a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Após termos conhecido o Senhor, nós devemos prosseguir conhecendo. E nós vamos empregar toda a eternidade para conhecê-lo em plenitude. Tão grande Ele é. Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos conhecer o Senhor. Somente conhecendo a sua pessoa, o seu caráter, é que nós poderemos cooperar de forma inteligente e proveitosa com o mover do Espírito Santo em nós. Sem isso, nós corremos o risco de entender mal as circunstâncias que o Espírito Santo organiza ao redor das nossas vidas. Sem isso, nós podemos ser achados rejeitando aquelas disposições do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lhe foi dito pelo próprio Senhor, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E se nós não vermos o Senhor, nós podemos andar dessa forma. Por isso é muito importante que nós conheçamos o Senhor e que nós prossigamos e continuemos a conhecer e conheçamos ainda mais e mais. Paulo, meus irmãos, um versículo que nós lemos aqui, ele era movido por uma ambição. Ele tudo considerou perda por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo sempre mostra
uma disposição de ferro. E é muito interessante, o irmão Sparks, num dos seus livros, ele pergunta por que o Senhor escolheu Paulo. Porque mesmo antes dele se render ao Senhor, aquele homem já manifestava uma disposição. Ele se tornou, por causa do zelo por Deus, um perseguidor do cristianismo, um perseguidor dos irmãos. Ele estava no erro, no engano, mas, irmãos, ele era totalmente sincero de coração. Ele estava integralmente convicto de que aquilo era a vontade de Deus. E que para a fé de Israel ser preservada, aquela heresia cristã precisava ser varrida da terra. E com zelo de Deus, ele levou até as últimas consequências, se tornando um alucinado, ao ponto de arrancar as pessoas das casas, ao ponto de promover a morte de muitos irmãos. Quando o Senhor viu esse homem, então o Senhor o apanhou. E o Senhor sabia que provavelmente nenhum homem conseguiria reverter o curso de Paulo, de Saulo, na verdade. E por isso o Senhor o encontrou na estrada de Damasco. E aquele encontro revolucionou a vida de Paulo. E é interessante que a mesma disposição que Paulo demonstrava no judaísmo, andando no engano, agora ele transfere para a fé cristã. Em Damasco, ele precisa ser tirado da cidade. Quando ele chega em Jerusalém, os irmãos têm que mandar ele embora, porque ele é intenso. E ele precisa ficar aquela primeira etapa do seu ministério, aqueles 11 anos, né, dos 3 estágios de 11 anos do ministério de Paulo, ele fica o resto do tempo em silêncio, oculto. Porque Deus precisa acalmar o coração de Paulo, para que ele considere adequadamente tudo o que lhe aconteceu. Nós sabemos, pelo que nós já vimos, irmãos, que Deus tem um senso de valor, né? Deus tem uma escala de valores. Todo dia a gente pega o jornal, liga a televisão e está lá o índice da Bolsa de Nova York, né, o Dow Jones, as principais bolsas da Europa, do Japão, Xangai, a cotação do dólar, a cotação do euro. Por que isso é tão importante? Porque são valores. São valores que são compartilhados pelo mundo, que governam a vida, o investimento, as riquezas de muitas pessoas. Deus já nos disse qual é o seu índice de valor. E nós vimos isso na cena do batismo do Senhor e no Monte da Transfiguração. O supremo valor para Deus é seu Filho, Jesus Cristo. Se nós precisamos de parâmetro para as nossas vidas, para a igreja de Deus, para o mundo, para o universo, Deus já nos deu esse padrão. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O prazer do Pai está no seu Filho. Então nós já temos a escala, nós já temos a vara de medir, nós já temos o padrão com o qual podemos medir todas as coisas. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 1 e 2,
palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Essa segunda parte, meus irmãos, é muito importante. Na primeira parte, o primeiro versículo, nós vemos que o livro de Apocalipse, ele contém uma revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Claro, nós vemos no Apocalipse a revelação dos tempos do fim. Nós vemos a revelação do que vai acontecer. Nós vemos a revelação dos juízos que vão vir sobre essa terra. Nós vemos tantas coisas ali. Ao final daqueles juízos, da grande tribulação, nós vemos o Senhor Jesus vindo triunfantemente sobre essa terra com os seus santos para inaugurar o reino milenar. E então vão começar 1000 anos de reino pessoal de Cristo sobre essa terra. Será a idade de ouro desse planeta. Satanás vai estar aprisionado. As trevas não irão operar. As capacidades humanas estarão no seu pico, no seu máximo. Será a idade de ouro. Isso tudo está escrito em Apocalipse, né? Mas acima de tudo, tudo isso tem a ver com Jesus Cristo. Todas essas coisas precisam ser vistas sob o prisma da pessoa de Jesus Cristo. É uma revelação muito ampla esse livro. É uma revelação tremenda. João, quando recebe essa revelação, certamente ele deve ter ficado atônito. 2 vezes nesse livro ele se prostra para adorar anjos e tem que ser corrigido. João já tem idade. E vocês imaginem ele recebendo toda essa revelação. No entanto, nós vemos no versículo 2 algo muito importante, que é a atitude de João em relação à revelação que ele recebe. Ele diz assim, que ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo, que lhe foi notificada por intermédio do seu anjo. O que João fez? Escreveu e saiu dizendo para os outros? Não. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Meus irmãos, aqui nós temos algo muito importante. Qual é o teste, qual é o parâmetro pelo qual nós sabemos se qualquer revelação, qualquer mensagem, qualquer doutrina, qualquer ensino é de Deus? Como nós podemos saber? 2 coisas. Atestou a palavra de Deus. Toda revelação ela precisa do fundamento na palavra de Deus. Toda mensagem, toda doutrina, toda prática, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Mas não basta isso. Não basta isso. Ela precisa também ter o testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito importante que nós aprendamos a discernir o testemunho de Jesus Cristo. O irmão Sparks, ele uma vez ele se refere aos nossos sentidos naturais. Nós temos, né, o instinto do olfato, da visão, do tato, né, o paladar. Nós temos vários sentidos. E esses sentidos, eles nos ajudam a nos orientarmos, né? Se a gente passa por um lugar assim mal cheiroso, né? Um esgoto aberto, uma coisa, isso é repulsivo. E a gente sabe que esse cheiro, ele quer dizer
que tem coisas ali apodrecendo, tem coisas ruins, então a gente se afasta daquele lugar. Isso é prejudicial. Isso são os nossos sentidos naturais que Deus nos deu. Mas nós temos sentidos espirituais. Quando nós recebemos a vida de Cristo, essa nova vida pelo Espírito Santo que em nós habita, essa vida quer se manifestar em sentidos espirituais. E assim como nós temos visão, como nós temos tato, paladar, olfato, como nós temos esses sentidos todos, nós devemos ter sentidos espirituais. E qual é o principal, qual é a suma de todos os sentidos espirituais que nós podemos ter? Testemunho de Jesus Cristo. De maneira, irmãos, que quando nós nos achegamos a uma situação, nós podemos perceber: o Senhor Jesus está aqui? Se Ele está, eu estou. Se o Senhor Jesus não está aqui, eu não devo estar aqui. Sentido espiritual, o testemunho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, como nós precisamos conhecer a pessoa do nosso Senhor, porque só conhecendo a Ele, conhecendo o seu caráter, a sua pessoa, é que nós vamos poder entender o que é isso, o que é o testemunho de Jesus Cristo. Quais são as coisas que dão testemunho dele? Quais são as pessoas que dão testemunho dele? Muitas vezes nós encontramos pessoas e nós sentimos essas pessoas fechadas. Nós sentimos às vezes hostilidade. Isso pode nos mostrar que ali há um fechamento para o Espírito, para o testemunho de Jesus Cristo. Outras vezes nós percebemos aquela abertura, aquele calor, aquele frescor da comunhão. Nós percebemos da parte da outra pessoa um coração aberto. Nós percebemos que não há motivos escondidos por trás. Nós percebemos que não há ocultamento de nada. Meus irmãos, essas coisas, elas nos falam do testemunho de Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Conhecer aquele do qual o Pai disse: nele eu tenho todo o meu prazer. Em João 8:29, o Senhor Jesus diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o caráter de Jesus Cristo. O Pai nunca o havia deixado só. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus sempre agrada o Pai. Em tudo, Ele agrada o Pai. Que pessoa é essa? Paulo abandonou sem pestanejar a sua carreira, logo que ele viu quem o havia chamado. E quando ele escreve, meus irmãos, essa epístola que nós lemos, a epístola aos Filipenses, ele já vai muito longe na sua carreira. Ele já está no último estágio daqueles 3 que nós sabemos, no qual se divide a sua vida. E, no entanto, ele não está satisfeito com o que ele conhece. Ele quer mais. Ele quer mais. Paulo é sempre assim.
Muitos correm no estádio, mas só um ganhou o prêmio. Correi de modo que o alcanceis. Paulo sempre tem presente essa questão de seguir adiante, de conquistar, prosseguir para o alvo, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para as que diante de mim estão. Paulo tem uma ambição que governa a sua vida. Ele foi conquistado pelo Senhor. E ele prossegue para conquistar aquilo para o que ele também foi conquistado. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um homem ambicioso. Meus irmãos, que maravilha quando nós vemos lá em Gênesis 1, a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, lá no capítulo 1, né? Deus criou Adão e Eva. Homem e mulher os criou. E o que Deus diz para esse homem que ele criou? Ele diz: sujeitai a terra, dominai-a. O propósito de Deus é justamente esse. Deus colocou o homem no jardim do Éden, no meio de uma terra que precisava ser restaurada. Deus poderia fazer sozinho toda essa obra, mas Ele não fez. Deus é um ser tão cheio de amor. Ele é amor, e Ele não consegue conter esse amor dentro de si mesmo, mas Ele derrama o seu amor para aqueles a quem Ele criou. E os chama para restaurarem o universo consigo. Esse universo caído, arruinado pela rebelião do arcanjo e pela queda do homem. 2 vezes. Esse universo será resgatado por meio do homem que Deus criou. Deus disse: dominai, sujeitai a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. O jardim não deveria ser só o Éden, mas deveria se expandir. E não é interessante que Paulo parece movido por esse mesmo impulso? Conquistar. Conquistar. Esse é o coração de Paulo diante da revelação de Jesus Cristo. Ele foi capturado por essa pessoa. Nós temos outros exemplos, talvez não tão dramáticos como o caso de Paulo, mas Maria, lá em Lucas 10, Maria, irmã de Marta, nos é apresentada. Nós estamos falando, irmãos, em contemplar o Senhor. Nós precisamos contemplá-lo, conhecê-lo, nos deter diante dele, saber quem ele é. Meus irmãos, nós somos muito versados em conhecer o Senhor em termos das nossas necessidades. Então nós conhecemos o Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso justificador, o nosso santificador, o nosso abençoador, aquele que cura as nossas enfermidades, aquele que liberta as nossas vidas. Que maravilha isso tudo! Isso é maravilhoso e o Senhor é tudo isso mesmo. Mas nós precisamos de um outro tipo de conhecimento do Senhor. Conhecer a sua pessoa. Conhecer quem Ele é. Conhecer a sua voz. Conhecer o seu comportamento. A maneira que Ele se relaciona com os outros. As atitudes que Ele tem diante das situações, as maneiras que Ele reage diante de diversas situações. Nós precisamos conhecer o Senhor como uma pessoa. Não apenas como aquele que fez tanto por nós. Sim, que maravilha! Ele fez tudo por nós. Isso nos dá descanso, isso nos dá alegria, isso fortalece a nossa fé. Mas para que sejamos formados, para que Cristo seja formado em nós, precisamos conhecer a sua pessoa. Quem é esse Jesus?
Maria recebeu Jesus em casa. Maria certamente não era preguiçosa. Marta também não. Quando o Senhor Jesus chegou lá, isso está em Lucas 10, 38, nós sabemos que Marta estava muito preocupada em honrar o Senhor com o seu serviço. O Senhor Jesus estava visitando a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e era muito importante que o Senhor fosse bem servido. E certamente Marta estava ocupada com todos os arranjos necessários a organizar a refeição, de maneira que o Senhor Jesus fosse servido da melhor maneira possível. Que coisa maravilhosa! Isso em si não é ruim. Mas Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Nós não devemos pensar que servir é errado e ficar sentado escutando é certo. Mas nós devemos entender, irmãos, que quando a pessoa do Senhor está diante de nós, nós temos que nos aquietar. Maria foi capturada por aquela pessoa. Maria viu o valor do Senhor Jesus. Ela viu aquele homem, ela viu aquelas palavras, ela viu aquele comportamento, ela viu os olhares do Senhor, ela viu o seu proceder, e ela viu ali um homem extraordinário. E ela não pôde fazer outra coisa do que se assentar diante daquele homem e ficar ouvindo o que ele dizia. Os olhos de Maria foram abertos, o seu coração foi capturado. Nós podemos até dizer, irmãos, que diferente da forma como o Senhor capturou o apóstolo Paulo, mas é outra forma da mesma coisa. Ela foi cativada pelo Senhor. O seu assentar-se aos pés do Senhor é quase que uma consequência irresistível diante daquilo que ela tinha aos seus olhos. Tão valioso, tão precioso. Assim é o nosso Senhor. Assim é o nosso Senhor. Assim nós precisamos ver o nosso Senhor. Nosso coração deve ser despertado. Os nossos olhos devem ser abertos. Para que assim nós estejamos diante dele. E vejamos como ele é precioso. E mais do que o nosso trabalho, ele quer o nosso coração. Ele quer ver que nós o apreciamos. Que nós vemos valor nele. Todo aquele que assim percebe o Senhor e se prostra aos seus pés, vai ser perseguido. Imediatamente Marta vem a repreender o próprio Senhor. Senhor, tu não vês? Eu estou aqui fazendo todo o serviço. E a minha irmã está aí. Manda que ela venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A boa parte. Apreciar o valor do Senhor. Isso tem recompensa eterna. Não lhe será tirado. Que preciosidade, irmãos. Mais adiante, nós não vamos ver muito Maria na Bíblia, alguns episódios, e mais adiante nós a vemos lá em João 12, numa situação bem diferente. Ali outra ceia foi dada para o Senhor. E nós vemos ali, Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Aqui Marta não protesta com relação à sua irmã. Ela aprendeu a servir, a fazer a parte que lhe cabia. Mas mais uma vez, Maria é usada pelo Espírito de Deus. Ela dispõe o seu coração e ela se torna instrumento de algo muito sublime. Ela de novo não está servindo, talvez tenha servido antes, não sabemos. Mas ela não está servindo na cena que nós temos aqui. Ela toma um vaso com 1 libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, e unge os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, se naquela primeira ocasião que Lucas registra, Marta percebeu o valor da pessoa do Senhor, a sua preciosidade, nessa vez aqui, ela não está de mãos vazias. Ela traz algo que ela tem de muito precioso. Provavelmente um perfume guardado para suas bodas, que lhe custou muito caro. E ela unge os pés do Senhor. E daquele ato de devoção e de amor, nos é dito que toda a casa se encheu com aquele perfume. Devoção, valor. Maria viu o valor do Senhor, a preciosidade, a formosura, a graça. Meus irmãos, mais uma vez, a perseguição vem em seguida. A perseguição vem dos da família. A perseguição vem dos próprios discípulos do Senhor Jesus. Foi Judas quem começou, mas todos concordaram. Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido e o valor dado para os pobres. Que desperdício, meus irmãos. É impressionante. Os discípulos estavam alheios. Eles estavam andando com o Senhor, estavam vendo o Senhor, mas eles estavam alheios ao valor do Senhor. Outra vez, o Senhor tem que intervir em defesa de Maria. Parece que essas duas cenas são tão semelhantes. E ele diz: deixai-a. Ela fez isso para o meu sepultamento. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E num dos outros evangelhos, eu não lembro agora qual, irmãos, o Senhor, algumas palavras que não estão aqui em João são ditas pelo Senhor Jesus. Ele fala que quando for pregado este evangelho em todo o mundo, este fato será contado para a memória dela.
Os irmãos percebem. Vocês percebem, irmãos? Apreciar o Senhor. Apreciar o valor do Senhor. Como nós precisamos ter um coração como o de Maria. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor abra os nossos olhos e desperte os nossos corações, para que nós sejamos aqueles que caem aos pés do Senhor, diante da percepção da sua beleza, da sua graça, da sua formosura. Nós já vimos alguns outros exemplos. Em João 7, no capítulo 32, o irmão Romeu já mencionou aqui, os guardas. O Senhor Jesus estava discursando no templo e os guardas do templo, mandaram a guarda prender a ele. E os guardas foram lá prender o Senhor Jesus. Em geral, o guarda não é uma pessoa pequenininha, delicada, com as mãozinhas. Não, guarda é alguém parrudo, né? Forte, grandão. E, em geral são pessoas assim que são grosseiras, porque estão acostumados, ainda mais naquela época, acostumados a bater nos outros, né? A empurrar, chutar, fazer o que for necessário para garantir a segurança. Esses guardas, pessoas rudes, provavelmente, foram até lá. Foram prender o Senhor. Quando chegaram lá, o Senhor estava falando. E de alguma forma, eles ficaram ouvindo antes de prender o Senhor. E ouviram uma frase e o coração já começou a amolecer. Ouviram outra frase e ficaram ouvindo. Sabe-se lá quanto tempo ficaram ouvindo. E voltaram. E voltaram provavelmente muito sem graça, assim, porque talvez não conseguissem entender o que estava acontecendo no interior deles. Nós não sabemos, irmãos. Quem sabe esses guardas não estavam entre os 5.000, os 3.000 que se converteram depois do Pentecostes. Mas ali uma semente foi plantada e aqueles guardas voltaram dizendo, eles foram perguntados, por que não o prendestes? Ninguém jamais falou como esse homem. Eles perceberam. O apóstolo João, no início do seu evangelho, estamos citando muita coisa de João, ele dá testemunho quanto a este homem Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o testemunho de João. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Quando termina o seu evangelho, tem uma porção que eu gosto muito desse trecho. É um testemunho. João 21, 24 a 25. Final do Evangelho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma,
creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Imaginemos um mundo todo de estantes de biblioteca. Como se a gente não conseguisse caminhar de um lugar para o outro sem passar por estantes e bibliotecas, livros, livros e livros. O mundo inteiro coberto disso. Relatar todas as coisas que Jesus fez não caberia nessa biblioteca. Meus irmãos, João percebeu que essa é uma vida singular. Jesus é tão rico, Jesus é tão fiel ao Pai, tão obediente, que os seus menores gestos, as suas palavras mais simples, o seu dormir, o seu levantar, o seu caminhar, o seu vestir-se, todo o seu ser, ele expressa a pessoa de Deus. Todo o seu ser expressa a glória de Deus. O Senhor Jesus é uma pessoa sem igual. Como nós devemos contemplá-lo, como nós devemos cair por terra diante dele e saber quem ele é, irmãos. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus e a seu Filho. Vamos gastar toda a eternidade para conhecer Jesus. No livro de Cantares, no capítulo 5, nós temos uma expressão de apreciação pela pessoa do Senhor. Cantares 5, Cântico dos Cânticos. O versículo 10 diz, a esposa diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Depois daqui vem toda uma descrição, mas eu quero terminar só com o versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. O seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Possa ser essa a nossa atitude diante do Senhor, irmãos. Vê-lo e descobrir que Ele é totalmente desejável. O seu falar é muitíssimo doce. Quão precioso Ele é. Quão maravilhoso. Ele merece que nós nos assentemos aos seus pés só para contemplá-lo. Ele merece que nós entreguemos tudo para Ele como aroma suave. Ele merece que nós nos apresentemos como um sacrifício vivo, santo e agradável, para o seu inteiro prazer. Meus irmãos, é muito importante nós contemplarmos as perfeições do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas perfeições morais, a beleza moral da sua vida. Sem vermos o Senhor, nós ficamos sem direção. Nós vamos ter muita dificuldade de entender para que lado o Espírito Santo está querendo nos levar. O Espírito Santo não tem, em primeiro lugar, a preocupação em nos levar para ser missionários numa zona remota. Ele pode nos chamar para isso, sim. E se Ele nos chamar, é bom nos prepararmos e irmos. Mas não é isso primariamente que Ele quer. O Espírito Santo, Ele deseja tomar
essa preciosidade de Cristo e formar em nós. E para isso Ele quer nos mostrar como Ele é precioso. Nós precisamos ver o Senhor assim. Nós começamos a ver a preciosidade do Senhor na encarnação. Quem é este homem, Jesus Cristo? Ele é Deus. Ele é o Deus eterno. Todos nós começamos a existir quando surgimos nesse mundo. O Senhor Jesus, Ele é o único homem que era pré-existente. Ele é desde o princípio. No princípio era o Verbo, Ele já estava lá. Mas, no entanto, o Senhor entrou na humanidade. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele tivesse que se aferrar, guardar para si. Pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Ele não se esvaziou da sua divindade, meus irmãos. Isso é impossível. Ele é Deus, sempre foi e sempre será Deus. Mas Ele deixou de lado por um pouco de tempo a sua glória, a sua majestade, as prerrogativas da sua divindade. E se esvaziou. E veio integrar a raça humana. Isso simplesmente é algo que não é possível compreender. Como o Deus eterno, o Criador do universo, como Ele entra no ventre de Maria, como Ele nasce como um bebê. Quão grande esvaziamento, meus irmãos. E sendo reconhecido em figura humana, como servo, Ele se humilhou. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, porque Ele é Deus. Deus não conhece a obediência. Deus é autoridade. Deus é sempre autoridade. Mas Ele veio a esse mundo para ser como um de nós. E Ele teve que aprender a obedecer. E sofreu. Aprendeu a obediência. Porque Ele foi obediente, Ele pode nos salvar. Como homem, Ele foi fiel. Se humilhou até a morte, e morte de cruz. Não somente tudo isso, meus irmãos, mas na sua morte Ele aceitou talvez aquilo que é seguramente mais pesado. Nosso irmão já falou sobre isso. Ele foi até aquela cruz sem pecado, para tomar sobre si o nosso pecado, para que caísse sobre Ele a nossa maldição, a nossa desobediência, a nossa presunção, a nossa arrogância, a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa infidelidade. Ele deixou cair sobre Ele. E dessa forma aceitou aquilo que lhe era mais caro, que foi separar-se do Pai, naqueles momentos de trevas, lá na cruz. Meu Deus,
meu Deus, por que me desamparaste? Isso é outra coisa que nós não sabemos como explicar. A mente humana não deve entrar em tentar explicar essas coisas. Como Deus, como a Trindade, por alguns momentos, se rachou, se separou por amor de nós, irmãos. Por amor de nós, para que nós fôssemos salvos. Meus irmãos, eu vou ter que parar nesse momento, e talvez amanhã a gente vai continuar um pouquinho nisso. Mas como nós precisamos contemplar o nosso Senhor. Como nós precisamos nos aquietar. Introduzir na nossa vida tempo, momentos, para que nós fiquemos a sós com Ele. Momentos em que nós não vamos para Ele para pedir pelas nossas muitas necessidades, mas momentos em que nós vamos para Ele para vê-lo, para contemplá-lo. O seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Esse é o nosso Senhor. Ele nos ama com amor eterno. O que Ele fez por nós naquela cruz, irmãos, é incalculável. O seu amor não tem igual. Que o Senhor possa conquistar os nossos corações. Que nós possamos vê-lo como Ele é. E que vendo Ele assim, o Espírito Santo possa nos transformar. A imagem e semelhança do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor amado, quão belo Tu és. Pedimos que Tu abras os nossos olhos para contemplarmos a Tua formosura. Queremos que Tu sejas formado em nós, Senhor. Para isso queremos ver-Te. Forma Cristo em nós, ó Pai. Esse é o Teu desejo. Isso é o que Te agrada. Isso é o que Te dá prazer. Forma o Teu Filho em nós. Senhor, Tu sabes que nós não podemos. Tu sabes, Senhor, que nós estamos tão longe disso. Mas obrigado, porque o nosso Senhor morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, Cristo vive em mim. Cristo vive em cada um de nós. E por isso, o Teu Filho pode ser formado em nós. Oh, nós Te agradecemos. Nós Te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Segue falando conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.